Talvez as pessoas não saibam, mas vão saber agora. A emoção é um processo fisiológico. A emoção não é abstrata. Dentro do seu cérebro, da sua caixa craniana, existem dois cérebros: o cérebro racional e o cérebro emocional. O cérebro racional, a neurofisiologia chama ele, ou a neurociência chama ele de neocórtex, porque ele é responsável pelo raciocínio e tomada de decisão. E o cérebro emocional, ele é feito através do sistema límbico. Então, dentro do seu cérebro tem um sistema límbico, certo? No sistema límbico existe uma parte chamada amígdala, que é diferente da amígdala que Sim. nós temos aqui. Amígdala, do latim amêndoa, porque ela tem o formato, a circunferência de uma amêndoa, e o tronco cerebral continua formando aquilo que nós temos desse sistema, que é responsável pelas emoções. Como é que ele funciona? Quando há um episódio, seja ele qual for, o aspecto emocional é ativado através de gatilhos de neurotransmissores: dopamina, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Então, através desse disparo, o seu corpo inteiro ele recebe essa informação e, recebendo essa informação, ele reage de uma forma diferente. Então, um exemplo: há inclusive no estudo da inteligência emocional do David Goleman, que sintetizou todo o estudo da inteligência emocional, aquilo que ele atribuiu como sequestro emocional. Exemplo: você está parado na rua, tranquilo, indo para o seu trabalho, e aí, de repente, você dirigindo, baixa a velocidade, quando você olha para o lado, um carro te fecha instantaneamente. E você nem pensava, o que é que você faz? Você pisa no freio, e aí vem aquela descarga de adrenalina e você xinga, grita, fica nervoso. E por que isso acontece? Acontece porque a pessoa ela não está orando bastante? Não, isso acontece porque é uma emoção que sequestrou dela a tomada de decisão. O que aconteceu? Quando há um, uma ameaça ao nosso sistema, o sistema límbico, o cérebro emocional, ele envia informações para o nosso corpo de que ali existe um perigo. E para lidar com o perigo, nós entramos em modo combate. Então, a primeira coisa que acontece é a descarga de adrenalina, seu coração ele acelera e o seu batimento cardíaco ele aumenta para que o sangue ele seja direcionado para os seus membros inferiores e superiores. Por isso que quando você fica extremamente nervoso, suas mãos tremem, suas pernas tremem. Porque ele entende que se há um perigo, um risco, você entrou em modo de luta, então você precisa de sangue nos membros superiores, ou fuga. E por isso ele concentra nos membros inferiores. Se você experimentar correr ou lutar nesse momento, você vai perceber que a sua performance vai É melhorar muito muito. maior, né? Por isso, inclusive, até que o seu rosto fica branco. Porque o seu cérebro entende que ali não é lugar para despejar sangue. Até porque se despejar e você for ferido, você vai perder muito sangue. Então sua cara fica branca. É até interessante porque, além disso, existe uma contração esfincteriana. Então muitas pessoas falam, poxa, eu me caguei. E, literalmente, seu cérebro ele entende que nesse processo de luta ou fuga, você não pode ocupar peso morto. Então há uma Vai contração liberar. esfincteriana, ele vai liberar fezes ou urina para que você consiga ter uma melhor performance diante desse risco. Tudo que eu falei aqui acontece assim, no seu Em organismo. milésimos de Exato. segundos, né? Mas tem gente que não consegue reagir assim. E aí vem a questão, porque quando isso acontece uma vez, bem. Agora, quando você é exposto diversas vezes a emoções ruins, o seu organismo ele começa a ser inundado desses estímulos. E o que acontece? Todos nós, temos no nosso cérebro níveis basais. Então você tem níveis basais que é aqui, o zero ali do prazer, da angústia, do sofrimento. Isso tudo é químico. Quando você passa por diversas experiências estressantes, esse nível basal ele começa a ser comprometido. Então, para que você volte a sentir prazer ou felicidade, aí você vai precisar de um estímulo muito maior para aquilo ativar alguma coisa em você. Um exemplo, a depressão, por exemplo. Sim. Quando você está no estágio depressivo e você vai optar, você vai ser direcionado por um psiquiatra a tomar o medicamento, a ideia do medicamento, o propósito é regular aquele nível para trazer novamente a motivação para você tentar fazer alguma coisa. Então, a inteligência emocional é entender que eu tenho uma emoção, mas sentimento é o que eu defino com essa emoção. Eu dou um exemplo: medo. Medo é uma emoção.
Inclusive, para a psicologia evolutiva, existem medos primitivos. Medo do escuro, medo de altura. Os gatos, inclusive, né, os felinos, eles têm medo de serpentes, medo primitivo de serpente. Se você colocar um pepino do lado de um gato e o gato olhar para trás, ele dá um pulo enorme. Sim. Por quê? Porque em uma cadeia evolutiva, no aspecto genético, É natural dele. ele herdou É geneticamente uma defesa. aquele medo, Ah, entendeu? Então nós também herdamos geneticamente esses medos, esses anseios. E existem os medos adquiridos, seja através de trauma, um afogamento, engasgou, alguma coisa do tipo. Mas beleza, como é que eu transformo? O que é inteligência emocional? É quando eu entendo a intensidade e o momento dessa emoção e eu dou um significado para ela. O medo, por exemplo. Se eu não consigo dar um significado por medo, o medo ele tem 3 estágios. Anterior, o estágio presente e o estágio posterior. O estado anterior é a ansiedade. Ansiedade sempre é a propensão de um medo. O medo presente e o estado posterior, que é o pavor. E quando você fica apavorado, você travou, alasou. Quando eu tenho inteligência emocional, eu vou utilizar a mesma emoção, que é o medo, mas eu vou ressignificar ela. E aí eu transformo essa emoção e trago para o sentimento de cautela. Pô, eu tô com medo, então ao invés de ficar apavorado, eu vou ficar cauteloso. Vou ficar vigilante. Pô, eu tenho medo que minha família não tenha o que comer. Então ao invés de entrar em depressão e não sair do quarto, eu vou aprender uma maneira de eu conseguir fazer mais recurso financeiro, de fazer mais dinheiro. Então você aprende a ressignificar e não ser governado através das suas emoções. Afinal de contas, Jeremias escreve no seu livro: enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Se você se deixa ser levado pelas emoções, grande probabilidade de você ter uma vida infeliz, ela é muito grande.